Então, nós temos aqui, quanto ao quarto, onde nós tínhamos parado, deve-se dizer que o uno se opõe ao múltiplo. O que que a gente estava vendo mesmo? Nós estamos vendo aqui o artigo 2. Existe oposição entre uno e múltiplo. Qual é a pergunta que nós estamos vendo mesmo? Sobre a unidade de Deus. Então, uno e o múltiplo é uma questão da filosofia, né? Mais ligado a Platão do que a Aristóteles, mas ainda assim adentra as questões da teologia revelada cristã em função de toda uma tradição de absorção do platonismo ou da filosofia platônica dentro do referencial cristão. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o uno se opõe ao múltiplo como privação, enquanto na razão de múltiplo está que seja dividido. Então, o uno se opõe ao múltiplo como privação, enquanto na razão de múltiplo está que seja dividido. Claro, né? Ó, a razão de múltiplo, só existe múltiplo que é possível dividir, não é, Nayara? É, também acho. Agora, Eu só acho que a gente terminou esse artigo. terminamos? Eu acho que começou o 3 agora. Pela cara da Fernanda a gente terminou, né? Tá, a cara da Fernanda foi assim mesmo, que negócio que é esse? Né? Então tá bom. Artigo 3. Deus é uno. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que Deus não é uno. Ou seja, Deus é uno. Mas aqui estão as argumentações de que Deus não é uno. Com efeito, está escrito na primeira carta aos Coríntios 8:5. De fato, há muitos deuses e muitos senhores. De fato, há muitos deuses e muitos senhores. 2. Além disso, o primeiro argumento, então, é um argumento teológico. Primeiro argumento é um argumento teológico. Então, o segundo argumento é o seguinte, ó. Além disso, o princípio do número, não pode ser atribuído a Deus, a quem não se atribui quantidade alguma. Até aqui está correto, ó. Totalmente correto. Claro, você vai falar em atribuição de número. Claro que é uma posição tanto quanto da filosofia de Pitágoras da religião dos mistérios gregos, né? O orfismo. Mas, como ninguém mais na época de Tomás de Aquino estava praticando essa religião, que era na época do século V a.C., então a coisa continua, olha. Tampouco se lhe pode atribuir o uno convertível ao ente, pois implica uma privação. E toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Tampouco se lhe pode atribuir o uno convertível ao ente. O uno convertível ao ente. Por quê? Porque o ente. Ih, travou igual o Yoshi fala. Agora eu vi, Yoshi. Tá lá. Eu congelado no tempo. Alcançou a imutabilidade. Olha lá. Eita. Então, continuando. Tampouco se lhe pode atribuir um convertível ente, pois implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Por quê? Porque o ente, ele é sempre, tirando Deus, todo ente que nós conhecemos, mas todo, 100% do ente que nós conhecemos é múltiplo. Já começando pela equação inicial que domina, que faz com que se exista um ente, né? Que é essência mais existência, certo? Então, pois implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Vocês acabaram de chegar num ponto
onde eu finalmente posso propor literatura complementar para vocês, que é, anota aí, Etienne Gilson, Ser e Essência. É um livro muito legal de um. É um sofrimento. Não, sofrimento não. É um livro. É também um sofrimento. Vocês vão sofrer um pouco para ler. Mas é um livro muito legal, tá bom? Etienne Gilson. Pois implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Não se deve, pois, dizer que Deus é um. Implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é ato puro, lembrou? Nossa, eu consigo resolver quase tudo com aquela tabelinha lá que você me deu. É ente é igual a essência mais existência. Ente é igual a substância mais acidente. Ente é igual a forma mais matéria. Mas cuidado, ente não é igual a ato mais potência. Porque não, pode-se dizer que ente é igual a ato mais potência num certo sentido, tá bom? Então, porque dá para dizer, ente é igual a ato mais potência, até dá também, dá para resolver isso também, tá bom? Não é, mas se você colocar a categoria de ato no imaterial e potência no material, ou no imaterial potência no ato material, só é válido para ser humano, para animal, para ser composto de matéria. Porque anjo pode ter potência e ato na imaterialidade, tá bom? Esse que é a exceção aí do jogo aí. O resto você consegue resolver tudo, certo? Entenderam não? Entendeu? Entendeu? Fernando, entendeu? Não, entendeu? Tá uma viagem astral, como é que tá isso? Tá entendendo? Não, cortou uma parte da sua fala aqui, mestre. Eu não peguei o final. Então, quando eu coloco ente igual a ato e potência e ato, a potência estaria no campo da imaterialidade e o ato no campo da materialidade. Tá correto isso? Tá, mas tem alguns pormenores, como por exemplo, a mente, a alma do ser composto, ele é ato, mas é também potência. Então fica meio confuso. Agora, dá para escapar ainda, dá para falar que é potência imaterial, ato é material. Agora, quando a gente fala de anjo, aí não tem como, porque anjo não tem materialidade, entendeu? Aí, mas anjo tem potência e ato, entendeu? Aí essa tabela ela falha nesse ponto. Então, mas para os seres que têm materialidade interdependente com o imaterial, onde tem potência e ato, dá para resolver também, a tabela resolve tudo, entendeu? Já viram aí o PDF do Etienne Gilson? Ser e Essência? Pode colocar no grupo de suma, mestre? Do Tomasiano? Pode colocar lá. Então, pois implica uma privação, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. Não se deve, pois, dizer que Deus é uno. Não sei, né? Tampouco se lhe pode atribuir o uno convertível ao ente. Sim, pois implica uma privação. Sim, e toda privação é uma imperfeição incompatível com Deus. É, correto. Não se deve, pois, dizer que Deus é uno. Não sei, vamos ver como é que Tomás. Não me parece que esse é o caso. Porque quando se fala de privação, supõe-se aquele referencial que eu disse para vocês de uma série de coisas já presentes para tirar uma coisa dessa série de coisas. Então tá esquisito isso aqui, mas vamos ver como é que Tomás vai responder isso. Em sentido contrário, um argumento de autoridade, né? Deuteronômio 6, 4. Se você usar isso aqui na filosofia, audite. Israel, Dominus, Deus, tuus, unus est. Ouvi, Israel, o Senhor teu Deus é um. Né? Se você usar isso aqui como argumento na filosofia, você vai ter que explicar. Você pode ver que Tomás não explica. Ele, diz o Deuteronômio: Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. E acertei tudinho do latim, não tinha lido aqui, não tinha lido só aqui. Ou então, na minha adolescência, ficou alguma coisa aqui, né? Sei lá. Respondo: que Deus seja uno demonstra-se de três maneiras. Então, que Deus seja uno, você tem uma demonstração.
Então nós temos um método demonstrativo. A demonstração é diferente do método de. Tem a demonstração. E qual é o outro método mesmo? Que é um que demonstra e o outro é o que? É o método universal para o particular. E nós temos o método particular para o universal. Qual é o nome do método particular para o universal mesmo? Dedução? Indução. 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 Indução, isso. Nós temos o método dedutivo e o método indutivo. Aqui é o método dedutivo, porque você parte de um princípio e daí você abre. Então, que Deus seja um demonstra-se de três maneiras. Olha lá, demonstração. Um, por sua simplicidade. E não é saber que simplicidade de Deus não tem nada a ver com aquela frase que o pessoal diz Deus é simples. É uma noção geral. Porque se você perguntar, mas como simples, a pessoa não consegue te responder. Porque é um argumento psicológico, um argumento sentimental, mas não é um argumento fundamentado em cima da razão. Então, por sua simplicidade, é claro que aquilo em razão do que uma coisa singular é essa coisa de modo algum é comunicável a muitos. Você já ouviu alguém falando que Deus é simples falando desse jeito com você? Você imagina se você fala, imagina, Fernando, você vira para alguém e fala assim: "Mas Deus é simples. Por quê?" E a pessoa responde: "É claro que aquilo em razão do que uma coisa singular é essa coisa, de modo algum é comunicável a muitas." Você faz assim: "Mano, não perguntei isso, entendeu? O que está acontecendo nessa parada, meu? Do que nós estamos falando? Não consigo, não entendo o que está acontecendo, né? O que se passa com a minha vida?" Né? Então, pois é, por quê? Porque a simplicidade, nós temos que lembrar, voltando ao conjunto, ente igual a ato, não, potência e ato. Potência e ato, certo? Deus não tem potência. Por quê? Porque ele não tem passado, presente e futuro. Deus só tem um momento indivisível. Ai, eu não estou entendendo mais nada, eu não estou entendendo mais nada. Deus não tem presente, passado e futuro, mas como é que é isso? Então como é que é? Deus não tem presente, passado e futuro, porque Deus é. Tuos unus est. Deus tuos unus est. Deus unus est. O tuos aí você pode tirar ele. Deus unus est. Então, mas como é que Deus é um? Eu não estou entendendo. É isso que a gente está estudando. Deus não tem divisão nenhuma. Não dá pra, Deus não tem parte para você dividir. Ah, mas como é que fica a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Vamos parar um pouquinho aqui nesse ponto. Teologia revelada versus teologia natural. Teologia revelada, ela tem uma lógica interna do sistema da revelação. Se eu quebro a lógica interna e digo assim, eu não acredito que seja a Trindade um único Deus que é um momento, um instante só, indivisível. Tudo bem. Como assim tudo bem? Tudo bem, mas você está fora do sistema. Ah, mas como assim estou fora do sistema? Você está fora do sistema. A lógica implica um amarrar as coisas, um integrar as coisas. Os dogmas são integrados a partir de uma lógica própria. Se você fala que você não acredita, você está errado? Não, mas você saiu do sistema, certo? Se fosse na Idade Média, você talvez morresse na fogueira por isso, talvez. Entendeu? Por quê? Porque lá não se admitia. Se você vai sair do sistema, você é uma pessoa corrupta que pode contaminar os outros, nós matamos. Entendeu? Matamos para te salvar. E matamos para salvar todo mundo. Hoje nós já sabemos que, e a Igreja Católica também sabe, né, em termos sociais, que isso é um erro tremendo. Né? Não tem a ver uma coisa com a outra. Porque não adianta você torrar todo mundo na fogueira que não vai salvar. E o fogo não purifica nada. O que purifica é o fogo da mudança, não o fogo físico, né? Aí você vai falar assim, não, mas por que você está comentando isso? Isso é a coisa mais óbvia que tem. É óbvio nada. Que no Brasil nós tivemos até o José de Anchieta participando de uma inquisição na Bahia contra calvinistas. Morreu um calvinista. Então, não é tão óbvio assim. Né? Nós temos aí uma questão de política que se mistura com a religião e conduz para
para Atos que a gente pensa assim, mas está muito longe do nosso tempo, e na verdade não está não. É só olhar Israel-Palestina. O Netanyahu citou a Bíblia para atacar os palestinos. Justificou o ataque dizendo que a palavra do Senhor diz para exterminar filisteus. Quem são os filisteus? São eles. Os palestinos. Veja. Horroroso, né? Não tem nada a ver. A gente sabe disso. Mas, se um político daquele usa a Bíblia para atacar os outros a partir de uma menção à pureza de raça, porque vamos purificar, porque, né, o fundamento do Antigo Testamento é esse, né, a raça superior dos judeus, porque creem no Deus único. Depois vem Jesus e acaba com isso de vez, porque os sinais dele diz que é para todos os povos, ele cura pessoas que são de fora da crença judaica, né, como os romanos e outros estrangeiros. Não podemos esquecer também que os próprios apóstolos de Cristo tiveram uma discussão, Pedro e Paulo discutiram sobre se os estrangeiros, os gentios, deveriam ser ou não circuncidados, né? O que é circuncisão? Vocês sabem o que é circuncisão, né? Todo mundo. Exatamente, ó. Né? E aí o cara fica lá fraquinho porque sangra, né? Tem até uma história bíblica lá horrorosa também, né? Que aí fazem um acordo para não ter que lutar um com o outro, daí falam, nós só aceitamos isso se vocês se circuncidarem. Aí o líder fala para o povo, nós vamos circuncidar para não precisar lutar, para não precisar um matar o outro. Aí circuncida, os caras ficam mal porque sangra muito. Aí o que acontece? Os judeus entram e pá, matam os caras, porque os caras tá todo mundo meio mal, não consegue lutar muito bem e tal, e aí porrada, mataram todo mundo, né? Em nome de Deus. Então, diversas atrocidades são cometidas em nome de Deus. Diversas e diversas. E cabe aos cristãos atuais, acima de tudo aos cristãos atuais, parar essa violência. Ah, mas vai ter um monte de cristão que não acredita, que acredita que a violência, a violência, a violência. Mas aí nós estamos diante de uma interpretação bíblica que está muito fora do espírito cristão. Oi, Vitória! E aí? Oi, Tudo bem? bom dia, obrigada. Então, nós estamos dentro de uma interpretação histórica, bíblica, muito fora do espírito de Jesus nos evangelhos. Então, é necessário que a gente interprete essas ações diante de uma crítica sob a luz também da lógica da teologia revelada com centro em Cristo nos evangelhos. Certo? Isso caracteriza o movimento teológico do tomasianismo, que é um rompimento em vários aspectos do tomismo. Vocês fazem parte do movimento tomasianista, e eu sou um tomasianista. Entendeu? É um rompimento com o tomismo que atribuía a questão da imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, para escravizar pessoas, para dominar sobre culturas, como fizeram aqui no Brasil. Né? 6 milhões de índios mortos, né, em 400 anos, é um absurdo. É um absurdo. Né? 12 milhões de escravizados, mortos também, né? Isso por cima, de acordo com Darcy Ribeiro, muito por cima. É muito mais do que isso. E usou-se essa teoria de Tomás de Aquino, da imagem de Deus, que na verdade tem sua raiz em Santo Agostinho, para se justificar essas atrocidades. Aí vem o tomasianismo, que é um movimento contemporâneo da segunda metade do século XX, que tenta romper com essa carga histórica dentro do tomismo, voltando para o Tomás de Aquino original e, a partir dos elementos da contemporaneidade, ressignificar uma série de coisas de Tomás de Aquino que não serve mais para o nosso tempo. Até aqui nós estamos só dentro do âmbito da ontologia. Depois, nós vamos passar para o Tratado do Ser Humano. Aí vira tudo. Aí volta a ser movimento de a teologia dentro da ética, a teologia dentro da política, muda tudo. Mas agora é pesado. Por quê? Porque a gente está vendo só a ontologia. A caracterização do fundamento do que é Deus
para que a gente entenda a diferença entre Deus e as criaturas e entenda como a criatura nunca chega até o Criador. Ah, mas não dá para chegar. Essas diferenças são justamente isso, né? Existe uma perspectiva do Gênesis aqui dentro, que é a queda do homem se dá quando ele se acha divino. Ele tem que se integrar com as coisas. Ele não pode se separar se achando divino. Pegaram a ideia? Se ele se separa do mundo, se achando divino, o que ele faz? Destrói o mundo. Que é o que a gente está vendo. Se ele se separa, se achando divino, ele destrói os outros. Que é o que a gente viu na Idade Média, né, com os movimentos de Inquisição. E que a gente viu aqui no Brasil, com a colonização. Que a gente viu na América Latina como um todo, com o quê? Com as escravizações, colonizações e assim por diante. Por quê? Porque você tinha um homem europeu que se considerava divino. Então a gente precisa romper com essa ideia em todos os elementos e dimensões do ser humano e se integrar com a realidade própria do ser humano, que é eu sou uma criatura interdependente com o mundo e com os outros. Aí dá uma chance, né? Do que? Da gente não se autodestruir. Certo? Ah, mas que perspectiva pessimista! É pessimista uma pinóia. Olha aí o mundo como é que tá superaquecido e aí você já vê que não é. Ué, onde já se viu? Eu nunca vi uma coisa tão louca como o mundo atual. Acaba de acabar uma pandemia, o cara sai na guerra. Ucrânia entra em guerra com Rússia e Ucrânia saiu na porrada. O que está acontecendo? Aí depois vem Israel e Palestina na porrada, no meio da África porrada. Você fala assim, os caras tão loucos. País budista, Mianmar, começa a matar muçulmanos. Você fala assim, cara, o que está rolando nessa parada? Índia fica doida. O Modi começa a perseguir muçulmano e começa a perseguir minoria. O que? Pós-pandemia. Trump tira tira do Brasil um monte de carga que o presidente Bolsonaro tinha conseguido de vacina, leva para os Estados Unidos e o povo brasileiro fala, não, mas eu entendo o Trump porque ele está protegendo o povo dele. Como é que é? Como é que você entende? Ah, tá. Matou milhares de brasileiros, não tem problema, é que o Trump está protegendo o pessoal dos Estados Unidos, entendeu? Então eu até entendo, né? Eu entendo que você quer morar nos Estados Unidos, então, né? Isso é possível entender dessa maneira. Você quer morar nos Estados Unidos, então você está formando toda uma cama mental para você não questionar aquilo que está acontecendo, né? Ah, mas isso é ressentimento. Isso não é ressentimento, você ficar atento. Você ficar muito atento com o quê? Com o movimento político que está acontecendo. O mais engraçado é o pessoal falando que o Lula ia transformar o Brasil numa Venezuela e agora ele vai lá e briga com a Venezuela, né? Você fica só olhando, falando, erraram, né? Erra, né? Erra, né? Então, pois é, né? E nós temos uma chance agora, no meio da política e economia, do Brasil se levantar mais um pouco. Vamos ver se agora com a eleição do Trump, o Trump não abafa tudo, né? Vamos ver. E o grande temor agora é o Trump endurecer a linha com Palestina e Irã e provocar a Terceira Guerra Mundial. Em vez de abrir uma linha de negociação, igual o Biden estava fazendo, ele endurece. Se ele endurecer e o Irã se sentir provocado, você pode ter Terceira Guerra começando. Terceira Guerra Mundial, né? Então, é um cenário de alta tensão que a gente está vivendo. Eu estou me sentindo na década de 80, quando tinha uma tensão assim entre Estados Unidos e Rússia. Quem é daquela época, como eu que já meio assim, né? Tá com 50 anos de idade igual eu, se lembra bem dessa tensão o tempo todo, nos jornais, o tempo todo, né? E já teve embargo, né, da Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos por causa de guerra. E como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, hein, ô Guilherme? Como é que tá a situação? A situação aqui, tem muita gente se questionando por que toda vez que vai uma mulher contra o Trump, a mulher não ganha, né? Porque não justifica colocar uma pessoa tão incompetente, que foi recentemente culpada de crime no poder, e por que uma pessoa que causou tantas mortes na pandemia, etc., e fala tantos absurdos, vai ser presidente,
E o pessoal, a única conclusão que se chega é que é porque foi uma mulher contra um homem e o povo aqui é muito machista. Eu cheguei na mesma conclusão, viu? Porque eu achei a agenda dela muito melhor que do Trump e ela perdeu. Eu fiquei com uma cara, falei, meu, eu tinha certeza que ela ia ganhar, ué. E de repente, olha, o Trump fala: eu vou tirar a escola de negros, eu vou tirar eles do sistema de saúde, e fala um monte de patrocidade em relação a negros, e negros votaram nele. Eu não entendi nada, entendeu? Eu falei, ué, mas o que tá acontecendo? É a primeira vez que eu Ela acho que falou eu sobre vejo. isso. Hã? Minha aluna tá falando sobre isso, que ela tem casa lá nos Estados Unidos, que muitos negros são preconceituosos e preferem votar no Trump porque é homem do que uma mulher. Que Olha a tristeza, né? mentalidade Momento que legal. fúnebre. Momento de trevas no mundo, né? Nossa, e depois falam que são cristãos, né? Nossa origem aqui é cristã. Que mentira! Se fosse cristão, teria entendido Jesus dos Evangelhos que ele igualava homem e mulher e mantinha as mulheres muito próximas a ele. Como assim, meu? Quem foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, que eu saiba, foi a Maria Madalena, não foi não? E aí a igreja inteira coloca ela como o apóstolo dos apóstolos, porque ela foi a primeira enviada a anunciar Cristo ressuscitado. Acho que diz bastante coisa, esquece, né? Joga tudo pro ar, assim. Maria também, joga pro ar, tô nem vendo. Vão apagar todas as mulheres da história, e só tem homem e homem com Jesus, não tem nada. E Maria também não gerou Jesus. Jesus foi auto-espontaneamente gerado de José, que também daqui a pouco só falta isso, né? É uma loucura, né? Uma loucura que bate acima do nosso povo, né? E aqui no Brasil, logo mais, nós vamos ter um podcast com um amigo meu especialista, o Ricardo Mazeu, que conseguiu, nas suas pesquisas, estruturar a tal da teologia do domínio dentro da vertente neopentecostal, e ele disse que o plano geral é a eliminação da mulher através do símbolo Nossa Senhora Aparecida. Aquela bicuda, aquele chute que o pastor deu na Nossa Senhora Aparecida e quebrou a estátua, é a eliminação da mulher, é o início. Ele falou que já estava em andamento. Então ele vai vir falar com a gente logo mais, entende? Eu quero explorar isso, quero entender como é que é esse negócio do movimento da mulher aí. Ele me explicou uma série de coisas, eu falei, tem tudo a ver, né? Então, uma das ideias é o desaparecimento do santuário Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Para não dar mais chance para as mulheres aparecerem, porque a mulher tem que estar submissa ao homem, de acordo com a tradição cristã de Efésios e Gálatas. Um horror. Não, Efésios e Colossenses, né? Um horror. Um horror. Bom, mas vamos voltar aqui. Por sua simplicidade. É claro que aquilo em razão do que uma coisa singular é essa coisa, de modo algum é comunicável a muitas. Pois aquilo em razão do que Sócrates é homem pode ser comunicado a muitos. Mas aquilo em razão do que ele é este homem não pode ser comunicado a não ser a um, certo? Então aqui, o primeiro, homem, Sócrates é homem, é o gênero, ser humano, que está abaixo do animal. E dentro do animal, ele estaria dentro da categoria animal mamífero. Certo? Agora, quando eu falo este homem, eu estou apontando para o princípio de individuação que é dado pela matéria sobre a forma, que se chama Sócrates, aquele cujos acidentes não podem ser repetidos em mais ninguém. Acidente que é as características. Certo? Logo, se Sócrates fosse homem em razão daquilo que faz dele este homem, assim como não pode haver vários Sócrates, não poderia haver vários homens. Ora, isso convém a Deus, pois Deus é sua natureza, como já se demonstrou. Lembra lá atrás, nas nossas aulas anteriores, Tomás de Aquino diz que Deus é ato puro, Deus é só essência e não existência. Então Deus não existe da maneira composta, como nós existimos. Deus não é interdependente. Deus é assim, ó. Lembrando do sistema. Deus aqui, o sistema da criação aqui embaixo. Deus é. Ele não tem nada que não seja. Enquanto que a criação é fundada, de acordo com a tradição cristã, a partir do nada, Deus chama para a existência. Então, o nada continua sendo fundo. Por que tem nada? Para poder ter inter-relação. Se tivesse coisas cheias, não poderia ter inter-relação. Certo? Então, ora, convém a Deus, pois Deus é sua natureza, como já demonstrou.
Ele é Deus por aquilo mesmo pelo qual é este Deus. Impossível, portanto, a existência de vários deuses. Não entendi. Não, vários deuses na natureza de Deus. Mas ainda não é Deus, Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, vamos com calma. Pai, Filho e Espírito Santo, isso vai ser tratado com calma e com precisão quando Tomás de Aquino for adentrar a questão da Trindade. Por enquanto é uno. Tá bom? Então quer dizer, ele não tem outros deuses paralelo a ele. Então, quando fala-se da Trindade, fala-se que tem Deus, como se fosse uma bolinha assim, ó, e o movimento interno a Deus. Não tem um outro, entendeu? Não tem. Por quê? Porque se existirem deuses, eles são anjos. Se eles forem espíritos intelectivos ou anjos, eles são mortais. Mas aí você vai falar assim, mas anjo não é mortal. Não é mortal porque Deus sustenta. Porque se Deus retira sustento, eles desaparecem de imediato, assim como nós. Então, nesse sentido, todo ser interdependente morre. Todo ser interdependente é impermanente. Certo? Por quê? Porque se Deus deixa de sustentar, pá, cai na hora. Ok? Então Deus sustenta as pessoas de momento a momento. Ah, eu não concordo com isso. Eu acho que a auto-organização, a lógica da coisa funciona por si mesmo, no automático, etc. Você não está errado. Mas a lógica do sistema da teologia, da revelação, sustenta as coisas na sua momentaneidade e na sua consecução a partir de Deus. Tá bom? Agora, se você fala assim, não, mas eu não concordo com isso, acho que a lógica da auto-organização é melhor, o que eu vou falar? Converta-se, creia no Evangelho. Não, uma coisa não tem a ver com a outra, entendeu? Você está pensando Deus aqui, não está pensando na questão ética, questão moral, questão soteriológica, está pensando Deus. Então, esse Deus, dentro da lógica da teologia revelada cristã, funciona desse modo. Bom, então, continuando. Ele é Deus por aquilo mesmo pelo qual é este Deus. Então, Deus geral e Deus específico em Deus coincide. Por quê? Porque ele não é múltiplo. Certo? Então, por que a gente tem este homem, esta mulher, esta Nayara, esta Vitória, esta Fernanda, este Yoshi? Por quê? Porque existe uma coisa maior chamada gênero humano. E aí eu consigo apontar dentro dos gêneros particulares. Então tem o geral e tem o particular. Tem o uno e o múltiplo. Beleza? Então agora foi, né? Impossível, portanto, a existência de vários deuses. Pela infinidade de sua perfeição. Demonstra-se acima que Deus compreende em si toda a perfeição do ser. Perfeição do ser. Vamos lembrar? Nas aulas anteriores, é perfactum. Lembra? Aquilo que é feito de maneira total, perfeita. Chegou até o seu ponto máximo. Seres humanos como eu e você, não tem ponto máximo. A gente é aberto para o infinito, porque Deus chama para si, mas a gente nunca alcança Deus, então fica infinitamente tentando, entendeu? Mas isso não quer dizer que a visão beatífica, que o conhecimento de Deus, no máximo que a gente possa, não se revela em algum momento. E normalmente pós-morte, a não ser para as mulheres místicas e para alguns homens místicos, mas a maioria é mulher. Deus parece que tem uma preferência por mulher, e talvez é por isso que a inveja pega tanto no homem, entendeu? Me parece que Deus tem preferência por mulher. Por quê? Porque as místicas sempre são, na sua maioria, mulheres que Deus se revela diretamente, sem o anteparo estrutural e hierárquico da igreja. E, pum, fala diretamente com elas. E falou diretamente com Maria Madalena, por exemplo. Não passou pelo Pedro, que era a pedra, não passou pelo Tiago, pelo João, não passou por ninguém, entendeu? Foi direto para Maria, que nem aparece direito nos evangelhos, ela aparece meio culpada de ter sido possuída por 7 demônios, que ninguém entende aquela frase ali. Né? Talvez o Marcos, né, tivesse meio com bronca dela, alguma coisa, e tacou a frase lá, e aí o bicho pegou. Né? Porque não é uma frase compreensível aquilo. Né? Você fala assim, mas como assim? De onde surgiu essa mulher que tinha 7 demônios? E a Maria, mas como assim? Que Maria? Né? E aí, de repente, virou a Maria Madalena. Mas Jesus aparece primeiro para ela. Então, me parece que durante a história, a mulher tem uma preferência. E isso foi notado pela patrística também nos escritos de Santo Agostinho, quando ele fala assim, se não fosse pela curiosidade da Eva, Jesus não teria vindo ao mundo. Por quê? Porque a Eva se aproxima da árvore do bem e do mal, falando, deixa eu experimentar isso aí, então. E aí todo mundo pega e dá a pancada na Eva, fala, tá vendo? Se não tivesse comido, se não fosse ela, ia ser eu e você, entendeu? Então não tem que sair fora dessa ideia.
Porque aquela analogia que está lá fala para todo ser humano de todo o tempo. Não é um culpado, vamos achar Adão e Eva para descer a lenha neles, né? Pancada neles, vamos apedrejar, né? Não. Ah, se não fosse a mulher, então porque é mulher, mulher, mulher. Não, 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 não. Se não fosse a mulher, isso, a salvação não teria chegado ao ser humano. A adoção filial não teria chegado. Certo? Então, ao contrário, a tradição cristã patrística, a tradição cristã escolástica, todas elas têm uma veneração gigantesca também pela Eva, embora a Eva e o Adão. E veja, quando só a Eva comeu, não aconteceu nada. Acho que ela sentiu um gosto bom, por isso que falou: ô Adão, come aqui que é da hora isso aqui. Aí comeu, aí pronto, lascou tudo, entendeu? É coparticipação. Se fosse só a Eva, não acontecia nada. Acho que ela gostou. Ela falou assim: esse negócio tem gosto bom, rapaz. Come aí pra você. Comeu, país, aí, nós estamos peladão, rapaz. O que está acontecendo nessa parada? E eu acho, e junto com diversos doutores da igreja, que quando Deus perguntou assim: Adão, o que que você fez? Se ele tivesse falado: ih, eu fiz bobagem, Senhor. Comi lá, entendeu? Achei que dava, e desculpa por isso, talvez tivesse tudo ficado bem ali naquele momento. O problema é que ele resistiu e se escondeu. E aí o bicho pegou, entendeu? O que que é se esconder? Perdeu a capacidade de observação da verdade sobre si mesmo. Ah, mas você está fazendo uma interpretação muito contemporânea. Ué, não é tomasianismo que a gente está dentro? Não é? Então, é claro que é uma interpretação contemporânea, mas é uma possibilidade de ver que houve um encobrimento da verdade, um encobrimento da verdade sobre si mesmo, não sobre Deus. Porque o Adão e Eva não é a ideia de que eles conheciam Deus, porque não dá para conhecer Deus, como vocês estão vendo. Então, é um encobrimento sobre sua própria realidade. A partir do quê? A partir de um pensar-se autocentrado, não está mais em cooperação com Deus, percebe? Ele foge de Deus para não precisar cooperar com Deus. Então aí você tem um elemento interessante que explica a queda dos seres humanos, que é o sair da cooperação, sair da presença da cooperação entre Deus, criação, Deus, mundo, Deus, seres humanos, seres humanos entre eu e o outro, né? Por que que você sabe que é entre eu e outro? Porque o Adão e a Eva começam a se esconder um do outro também. Porque eles falam: tô pelado, cada um vai procurar o seu canto lá para tentar esconder sua nudez. Né? Então há um rompimento da cooperação entre um e o outro também. Né? A cara da Fernanda tá assim: mano, você tá ficando muito louco nessa sua interpretação. Está ficando muito louco, está ficando muito doido. Sabe? Então vamos continuar aqui. Se, portanto, houvesse vários deuses, haveriam de ser diferentes entre si. Algo converia a um deles e não a outro. Se isso fosse uma privação, não seria absolutamente perfeito. Então, Deus é um só, Deus é uno, não pode ter multiplicidade dentro dele. Se tivessem deuses, haveria multiplicidade. Ora, se há multiplicidade, há composição. Se há composição, há forma e matéria. Se há forma e matéria, não há unidade no sentido de uma coisa só. Né? Então aí rompe-se a lógica do sistema que Deus é. Né? Tá bom? Então, continuando. Se isso fosse uma privação, não seria absolutamente perfeito. Se isso fosse uma perfeição, faltaria a algum deles. Impossível, pois, a existência de vários deuses. Eis porque os próprios filósofos antigos, como que constrangidos pela verdade, ao afirmarem o princípio infinito, afirmaram ser ele único. Aqui tem um outro livro que eu precisava lembrar agora, é Finito e Infinito, que é o... tem na biblioteca aqui, esqueci o nome do autor para vocês colocarem no grupo, que é o... Etienne Gilson vocês já colocaram, né? Agora é o outro, é o mitólogo italiano, como é que é o nome dele? Eita! Não, depois eu tiro uma foto lá e mando para vocês. Tá bom? É Finito e Infinito. E precisa pegar para dar uma lida. Você já tem total capacidade, depois dessas introduções que eu dei aqui, você já tem total capacidade para ler aquilo ali.
E é interessante porque vai gerar um monte de perguntas, e as perguntas são respondidas ao longo do livro, tá bom? Então, pela unidade do mundo, vamos para o 3 agora. Mas assim que eu terminar a aula, eu saio correndo lá na biblioteca e tiro uma foto para vocês do livro. Tudo o que existe encontra-se ordenado entre si, alguns a serviço de outros, certo? Aqui ele meio que está fazendo um eco a Dionísio Areopagita, o pseudo-Dionísio Areopagita, na hierarquia celeste. Os 9 coros dos anjos. Serafins, querubins, tronos. Serafim, caridade. Querubim, ciência. Trono, humildade. Depois você tem dominação, principado, potestade. Essa tríade aqui é de governo, é de interdependência, é da relação de Deus com a natureza, certo? Então, dominações trabalha a caridade ou a misericórdia, a compaixão para com a criação. Principados e potestades, principados a ciência em relação à organização da criação. E potestades, aí fica mais complicado, mas seria uma espécie de humildade dentro da criação, tá bom? Então, o que seria humildade? A relação da interdependência que é composta, entendeu? Aí não sei muito bem porque tem que estudar mais isso aí, entendeu? Então, esse terceiro aí que é a ação das potestades. Depois você tem a ação do anúncio da palavra de Deus, que é feito por virtudes, arcanjos e anjos. Certo? Virtudes, arcanjos e anjos. Então, se você olhar, olhando como análise, tendo como perspectiva os 3 dons teologais, fé, esperança e caridade, o que a gente vê? Que a tríade primeira da hierarquia celeste é caridade. A segunda tríade, dominações, principados e potestades, é esperança. E a terceira tríade é fé, que é virtude, arcanjos e anjos, que são para o anúncio, né, da misericórdia e do amor de Deus. Percebe? Tem toda uma relação cristã aqui, ela não é, ela tem dimensões. Por isso que Tomás de Aquino adota isso. Certo? E na época de Tomás de Aquino, e também na época de São Alberto Magno, né, que era o professor dele, vocês sabem que tinha muita experimentação ligada à angiologia e demonologia, né? Mas muita coisa. E eu, assim, não tô tendo tempo, mas se eu toquei um pouco assim na ponta do iceberg desse período, e eu percebi que tem influência budista e influência sufista lá dentro. Você tem influências do budismo e do sufismo, talvez vindo ali do deserto, daquele pessoal dos monges do deserto budistas e cristãos que estavam ali, e que de alguma maneira aqueles livros foram preservados nas bibliotecas, acabou chegando neles. Porque você tem algumas coisas que você bate o olho e fala assim, mas isso aqui são mandalas budistas, ué, como é que isso aqui pode estar aqui? Né? Então, mas eu não consegui ter tempo ainda de aprofundar a coisa, né? Mas por quê? Porque tem que pegar um monte de texto em latim, e aí, nossa, um trampo total, né? Mas parece que tende para isso. Então existia muita experimentação. Por quê? Porque eles estavam sob a influência de textos aristotélicos e platônicos que tratavam os mundos, as estrelas, os astros celestes como substâncias separadas e movidas por anjos. Então o entendimento de anjo era um entendimento muito importante para entender as leis da natureza. Então eles estavam investigando isso de uma maneira muito intensa. E aí a gente entende o porquê que deu o renascimento cultural, humanismo e depois modernidade, por exemplo, com a ciência, com o cientificismo. Leibniz, Newton e assim por diante. Quer dizer, já veio uma preparação contínua em relação a isso. Por isso que a igreja... Você sabe que o Descartes foi totalmente financiado pela Igreja da França, né? René Descartes foi financiado pela Igreja da França. Os cardeais da França financiavam as pesquisas do René Descartes, financiaram a vida inteira dele. Né? Isso é falado pelo teólogo expurgado da Igreja, que é da Igreja Católica, que é o Hans Kuhn. Existe Deus? Ele faz uma pergunta assim, é um catatal desse tamanho, assim, que eu tive o trabalho de ler em italiano. E podia ter lido em espanhol, que era mais fácil, mas vai ler italiano. Fui lá ler, o trampo que deu. Mas aprendi um pouco de italiano, pelo menos. E aí depois descobri que já tinha uma versão em português. Ai, como é que é o mundo, né? Eita, fiquei lá no dicionário, pra quê, né? Eita.
Mas é um livro muito interessante que já tem em espanhol, porque ele estava na Espanha, é um teólogo espanhol, Hans Kung, ele é alemão, mas ele trabalha na França, né? Eu acho que faleceu esse tempo atrás. Na França não, na Espanha. E é muito interessante para vocês darem uma olhada nessas questões históricas, né? Em relação à teologia dele, vai ter conflito mesmo com a dogmática e a tradição católica, né? Embora ele fosse católico, ele queria renovar rápido demais, né? Ele faz parte dos teólogos do Concílio Vaticano II, né? Tá bom? Então, ó. Ora, coisas diversas não convergiriam para uma ordem única, a não ser que fossem ordenadas por um único. Então, nós estamos falando aqui desde a organização dos planetas, na mentalidade de Tomás de Aquino, a gente não pode esquecer que a Terra é o centro, os planetas giram em volta da Terra, inclusive o Sol, né? Não passou por Galileu Galilei ainda, pois o que é múltiplo se reduz melhor a uma ordem única por um único, melhor do que por muitos. Porque o uno é por si causa da unidade, ao passo que o múltiplo é causa do uno por acidente, isto é, enquanto é uno de certo modo. No final, esse argumento aqui não fala muita coisa pra gente, porque só Deus é uno. O uno, nossa, é sempre o uno relativo ao múltiplo. Mas fica claro que Tomás está tentando chegar no ponto de dizer que todo ser humano é inclinado para Deus. Porque o uno de Deus atrai o múltiplo da nossa natureza. O uno de Deus atrai o múltiplo da natureza divina. Aí a cara da Natália tá ótima. Como assim? Não estou entendendo muito bem, não, essa parada de uno atrai o múltiplo. Isso é uma questão aristotélica que está no Metatafísica de Aristóteles. Tá bom? Então está principalmente no livro Beta e no livro Lambda, que dizem assim que tudo se inclina para aquilo que é maior do que si. Né? Então, tudo se inclina para aquilo que é mais perfeito, para o bem maior. E só Deus é o bem maior. Então tudo se inclina para ele, tudo busca ele. Por quê? Aristóteles não fala bem o porquê, ele fala porque é assim que a natureza funciona, tá bom? Então, Tomás de Aquino é que vai tentar desenvolver uma coisa chamada de imagem e semelhança de Deus para tentar trazer essa ideia aristotélica de por que é que a gente é atraído para Deus. Certo? Então, qual é mais perfeito? O plano ou a montanha? O plano ou a montanha? Para o Aristóteles, a montanha, porque se você jogar uma pedra lá de cima, ela roda e ela só para de rodar na hora que ela chega no plano. Então o plano é mais estável, é mais perfeito do que a montanha. Por isso que cai. Ah, mas ele não sabia que P é igual a massa mg? P é igual a massa vezes a aceleração gravitacional? Mas você está indo muito longe. Lógico que ele não sabia, né? Ele está antes de Newton. Então é claro que ele não sabia disso. Ele tinha essa ideia de ciência aristotélica que foi usada para falar de Deus como analogia. E lá se fala da estabilidade das coisas, entende? Aí nós temos engenheiros aqui. Um tem ciência da computação e a outra é engenharia de automação que está assim, mano, do que nós estamos falando agora, cara? Que diabo de ciência esquisitoide é essa daí? Isso aí não dá, como é que pode? Tá reclamando já internamente. Então, mas esse princípio, de certa maneira, vai influenciar o Newton com a primeira lei da física, que é o princípio ou lei da inércia. Um corpo parado permanece parado, a menos que alguma coisa haja sobre ele. Como é que isso chegou ali? Chegou porque teve essa ideia de que nada permanece o mesmo, porque Deus atrai tudo para si. Então Deus movimenta todas as coisas. Aí o Newton vai numa abstração. Por que você sabe disso? Porque o Newton passou 18 anos, basicamente, numa torre, pesquisando matematicamente quando seria o fim do mundo e qual seria o nome da besta. Enquanto isso, ele matava todo mundo enforcado porque ele não tinha tempo, entendeu? De julgar. Ah, você está caluniando o Newton. Tô, não, vai estudar a história dele lá que você vai ver. O cara estava interessadíssimo em descobrir o fim do mundo matematicamente e descobrir qual era o anticristo, essas coisas doidas assim, estava lá interessado nisso. 18 anos da vida dele passou nisso. Enquanto era político oficial lá da coroa, né?
Então, mas é muito doida a história dele, né? Mas compensa dar uma olhada para você ver a loucura, né? A loucura que pode chegar ao indivíduo, né? Quando tenta pegar o livro do Apocalipse e entender aquilo, tentar entender aquilo dentro de uma verdade absoluta. Pronto, né? Como o que é primeiro é o mais perfeito por si, não por acidente, é necessário que o primeiro, que reduz tudo que existe a uma ordem única, seja único, e este é Deus. Então Deus ordena todas as coisas, ele está tendendo para a providência divina agora. Deus ordena tudo para o bem maior. E também vai entrar na teodiceia. Por que existe mal no mundo? Porque há uma desordem. E por que existe desordem? Porque existe uma ausência. Então o mal é uma ausência de ordem. Que Deus não queria. Aí ele traz Paulo de volta para o jogo, né? Porque é uma desordem provocada para o ser humano que causa uma catástrofe imensa na vida do ser humano, que é morte, envelhecimento, adoecimento. E todos os demais conflitos possíveis dentro das virtudes e vícios humanos, né? Ou seja, dentro da alma racional. E também da alma não racional, né? Tá bom? 1 hora cravada. Agora, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Giacomo Leopardi, não é. Alain Badiou, também não é. Eu vou mostrar para vocês. Giordano Bruno? Não! Está indo muito longe. Não. É contemporâneo, homem. Mas beleza, então. Aí, vamos então tirar uma foto para você ter um laço histórico dos seus estudos. Vou tirar. 3, 2, 1. Isso. Ótimo. Foi? Então, ótimo. E agora você tem 5 minutinhos para a gente começar a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço para todos. Até daqui a pouco. Tchau. Você tá com a luvinha do Padre Pio, hein, Guilherme? Eita, nós. Tchau, tchau.